Boom. No futuro, existe uma tecnologia e com ela se tornou possível acessar o sonho das pessoas. Porém, ela acabou parando nas mãos erradas, o que coloca todo mundo em perigo. A realidade e os sonhos começam a se fundir, criando caos e, claro, o vilão começa a ferir todo mundo que tenta impedi-lo. E sim, estamos falando de Páprica. It's a showtime! Mais uma vez vamos falar do homem perfeito, Satoshi Kon. E ele tem o tempero do crime, porque muitos filmes são inspirados nas obras dele. Mas o foco aqui é Páprica. Ele foi lançado em 2016 e, assim como o Perfect Blue, ele foi inspirado em um livro que tem o mesmo nome. O livro foi escrito por Asutako Tsutsui e foi publicado em 1993. Diferente de Perfect Blue, que eu não li, esse eu tive acesso. E ele não é mais maduro que o filme, ele apenas tem cenas mais grotescas, mas também é muito mais confuso do que o filme. É muito difícil definir o que é sonho e o que é realidade no livro, e sem contar a personagem da Páprica, é muito difícil diferenciar ela da sua versão acordada. O livro é um thriller psicológico, assim como o filme. Então não muda muita coisa, ele só é um pouco mais pesado em algumas cenas. Bem, Páprica pode ser considerado o filme mais importante da carreira do Satoshi Kon. E também para a animação, por diversos motivos. Praticamente todo o filme foi feito em 3D, menos os seus personagens. Existia um medo gigantesco de toda a equipe e do próprio Satoshi de como isso ia funcionar. Eles não queriam fazer nenhum personagem em 3D, porque sentiam que ia perder a essência, mas eles tinham muito medo de como esse personagem ia funcionar com tudo ao seu redor sendo 3D. Um segundo ponto muito importante, pelo menos para mim, é que esse foi o primeiro filme a usar um Vocaloid na sua trilha sonora. Nesse caso, eles usaram a Lola e o Léo. Eles são meio que os avós da Hatsune Miku. Além disso, Páprica tem muito do próprio Satoshi Kon. E eu acho que é por causa disso que eu amo tanto esse filme. Ele já disse que quando ele está criando seus filmes, não é um processo solitário, pois ele sempre sente que tem uma outra versão dele o ajudando. Uma versão mais livre e imatura. Às vezes eles chegam até a brigar ou discutir por algumas escolhas, mas no final são a mesma pessoa. E ele trouxe isso para a sua personagem principal. Esse é meu filme favorito do Satoshi Kon. E eu acho quase que uma ofensa você comparar ele com o filme do Nolan. Mas esse vídeo não é só pra eu ficar falando de como eu amo Satoshi Kon e Páprica, e sim para tentar entender esta obra-prima. Então, assim como Perfect Blue, eu vou dividir o vídeo em alguns tópicos para facilitar na hora de entender. Bem, um novo tratamento psicoterapêutico está em fase de teste. Graças a uma máquina chamada Decemini, é possível você entrar nos sonhos dos pacientes e registrar todos os seus pensamentos e resgatar algumas lembranças que foram perdidas. Porém, durante esses testes, um dos protótipos é roubado e assim 3 tramas começam a acontecer ao mesmo tempo. A primeira, a história da Dra. Tsuko. A segunda, o caos criado pelo roubo das máquinas. E a terceira, a trama do detetive. Segundo ponto, o que é real e o que é um sonho em Páprica? A resposta para essa pergunta é a mais simples. Isso não é importante. E se você ficar apenas focando nisso e tentando diferenciar, você só vai se perder mais e mais nesse filme e não vai prestar atenção no que você deve prestar atenção. Você pode falar que a realidade é sempre que a Dra. Tsuko está em cena e o sonho é sempre que a Páprica está em cena. Porém, desde o começo do filme, há muitas dicas de que os sonhos e a realidade já estão sendo meio que fundidos. Além de que há algumas cenas também em que a Tsuko está nos sonhos e a Páprica está no mundo real. O terrorista está manipulando todo mundo bem antes do filme começar. A gente só não sabe disso porque você acompanha todo o filme a partir do olhar da Tsuko. Assim, você só vai descobrir quando ela descobrir. E sem contar que sonhos podem ser realidade, só depende do seu ponto de vista. Teve uma vez que eu tava andando pela rua e um cara veio correndo na minha direção e cortou meu braço esquerdo com uma faca. Eu acordei e meu braço esquerdo estava sangrando, porque o meu gato me arranhou. O meu subconsciente criou uma situação para que a dor fosse real. E o que me garante que não foi real? Quando você está sonhando,
tudo vira realidade. Você sente medo, você sente dor, exatamente como você sentiria se tivesse acordado. Páprica leva em conta esse pensamento e por isso não é necessário você diferenciar sonho de realidade, não por enquanto. E chegamos no terceiro ponto. O que é páprica? Essa eu acho que vai ser a parte mais difícil de explicar. Mas ao decorrer do filme, vemos ao total 3 pápricas diferentes. A primeira, a versão mais emocional da Dra. Tsuko. A páprica dela é tudo aquilo que ela quer esconder. É a sua versão que abandona a lógica e age pela emoção. A segunda páprica, o homem que o detetive Kano Kawai está perseguindo. A páprica dele é o passado que ele quer esquecer e as responsabilidades que ele não quer assumir por suas escolhas. E a terceira, e também a mais importante, só que é a que a gente menos vê, é a versão sem nenhuma limitação do presidente Nui. Cada páprica representa uma coisa muito importante para cada um desses personagens. Para a Tsuko, é o que ela quer esconder, para o detetive, é o que ele quer esquecer, e para o presidente, é o que ele quer ser. Sonhos são importantes para nós. Eles representam tudo que somos, nossas esperanças, medos. Ignorá-los é ignorar uma boa parte do que você é. A história de Páprica é muito simples, porque se resume em um aparelho foi roubado, eles investigando para descobrir quem foi, e no final descobrindo que foi o presidente por um plano egoísta. Mas é bem mais profundo do que só isso, porque é a jornada desses 3 personagens aceitando as suas pápricas e se fundindo com elas, e assim finalmente se tornando o que eles são. E, para explicar melhor, vamos começar com o primeiro personagem, que é quem também abre essa história, que é o detetive. Ele começa o filme e ele também termina o filme, mas a sua história acontece em paralelo à história principal. Ele é a famosa pista falsa que o Satoshi adora colocar em seus filmes. Parece que é ele quem vai conduzir a trama, mas não. Ele deve ser visto apenas como um paciente do Decemini. Isso não significa que ele é menos importante. A sua história gira em torno do seu pesadelo constante, em que ele está sempre perseguindo um homem sem rosto. Esse pesadelo sempre termina com o som de um tiro e ele vendo uma vítima de homicídio caindo no chão. Ele acredita que esse homem sem rosto é o culpado e seus pesadelos são causados por causa do trabalho, que ele não está conseguindo achar resposta para esse caso. Porém, desde o primeiro minuto do filme fica claro que o detetive é muito apaixonado por cinema. Tanto que os seus sonhos têm gêneros diferentes de filmes, como romance, suspense e aventura. E, além disso, nas suas conversas, ele sempre fala termos técnicos e muitas coisas muito específicas que só quem gosta de cinema às vezes não sabe o que é, só quem já trabalhou às vezes fala essas coisas. Ele carrega consigo uma grande culpa e tristeza por não ter seguido seus sonhos. Ele sempre quis ser um cineasta, mas não teve coragem de seguir em frente com isso, afinal não é uma profissão muito segura. Tem uma cena desses pesadelos em que ele escuta um tiro, só que ele enxerga o rosto dele no corpo da vítima. E ele também enxerga que foi ele quem atirou. Depois disso, ele chega a comentar com a Páprica que nunca teve nenhum desejo de se matar nem nada do tipo. Mas ele já matou uma parte dele quando escolheu não seguir seus sonhos. A Páprica dele pode mudar de forma. Assim, ela fica entre a aparência do detetive e a aparência de um amigo do ensino médio dele. Esse amigo que a Páprica assume a forma, ele compartilhava do mesmo sonho. Porém, esse amigo resolveu seguir em frente com esse sonho, só que ele acabou ficando doente e falecendo. E assim, o detetive só foi acumulando culpa e mais culpa. Ele se sente culpado por ter desistido dos seus sonhos, ele se sente culpado pela morte do amigo, ele se sente culpado pelo amigo nunca ter realizado o sonho dele, e fica apenas se fechando mais e mais no seu trabalho como sua forma de ignorar quem ele é. E ele vai fazendo isso até o final do filme. Na cena final, ele já conseguiu aceitar tudo e também já se fundiu com a sua Páprica. E é como ele diz no final do filme. Ele saiu da ficção e escolheu virar policial. Assim ele está vivendo o próprio filme dele. E assim, chegamos no Presidente Nui. Ele é o personagem mais importante, mas é o que vemos menos. É ele quem conduz toda a trama, só que nas sombras. E nos se apresenta como alguém que quer proteger os sonhos.
pois acredita que eles são santuários e que ninguém pode tocá-los. Parece em primeiro momento um motivo muito nobre, mas na verdade seus planos são egoístas e se resumem em trazer os sonhos para a realidade, assim destruindo o templo de todo mundo. A sua Páprica é a sua versão sem nenhuma limitação, e ele faz qualquer coisa para conseguir ser a sua Páprica. Ele sabe que a Doutora Atsuko nunca concordaria com isso, e por causa disso ele está perseguindo todos aqueles que podem acabar com seu plano. Muito antes do filme começar, ele já está manipulando a realidade de todo mundo, mas a sua principal vítima é o assistente Himura. Ele precisava de um falso suspeito para distrair a Doutora Atsuko e o resto da equipe. Ele é um personagem muito egoísta que só pensa no seu bem-estar, tanto que está invadindo o sonho das pessoas com um desfile completamente caótico, implantando pensamentos caóticos nas pessoas. E quanto mais tempo você fica nesse desfile, mais longe você está da realidade. Assim, seu corpo vira apenas uma casca vazia. Ele chega a se fundir com a sua Páprica no final do filme, assim também conseguindo fundir toda a realidade com os sonhos. Um detalhe muito interessante é que só depois dessa fusão que ele consegue andar com as suas próprias pernas. Até então, ele nunca tinha feito isso. Na primeira cena que ele aparece de pé, ele tá usando raízes, e na segunda, ele tá usando o corpo do Onosai. E por fim, a Páprica mais importante do filme, a Páprica da Doutora Atsuko. A Atsuko e a Páprica são as heroínas do filme, mas elas são bem semelhantes ao presidente. O presidente, nos seus sonhos, ele era livre, e a Atsuko, nos seus sonhos, ela também é livre. A Atsuko está à frente de um projeto gigantesco e super arriscado que pode revolucionar toda a ciência ou destruir muita gente. Isso é meio que óbvio que não existe espaço para uma mulher que não seja nada mais do que séria e lógica. Emoções são um sinal de fraqueza, e por isso que ela rejeita completamente esse seu lado. Enquanto o presidente quer trocar de lugar com a sua Páprica para poder andar de novo, a Atsuko não quer que isso aconteça. Ela tá feliz com essa divisão, porém isso deixa bem claro que ela não sabe lidar com os próprios sentimentos. Ela acredita ser a sua melhor versão, mas o surgimento da sua Páprica deixa bem claro que não. Ela não pode ser a sua melhor versão se está rejeitando uma parte tão importante de quem ela é. Ironicamente, durante todo o filme, a Atsuko não se permite sonhar, mesmo que a sua Páprica seja a maior representação de sonhos. Só no final do filme que elas finalmente conseguem se conhecer melhor. E assim as duas finalmente se fundem e a verdadeira Atsuko nasce, que consegue também derrotar o presidente. No caso da Atsuko, é uma grande jornada de autoconhecimento, de que ela não pode ignorar uma parte dela, ela precisa aceitar quem ela é por completo. Mas o filme todo é sobre a nossa relação com nossos sonhos. E é como a Páprica do detetive fala, a verdade vem da ficção. Sonhos podem parecer reais. Eles criam situações como levar uma facada para você sentir a dor do arranhão de um gato. Mas a única coisa que foi real foi o arranhão do gato. Sonhos são apenas ficção. Só que, enquanto eu tava gravando, eu percebi que tudo que eu tô tentando explicar, o Neil Gaiman já explicou muito bem em Sandman. Eles não existem, mas fazem parte de você. E sem eles, você vai apenas enlouquecer. Mas no final, a grande mensagem de Páprica é que você precisa entender a importância dos sonhos para a sua existência, mas sempre sabendo diferenciar o que é ficção e o que é realidade, para não acabar sendo manipulado pelo seu próprio sonho. Mas eu acho que é isso. Assistam Páprica e depois leiam ou assistam Sandman. Os dois se completam muito bem. Mas é isso. Até!